Irmãos, vamos começar. Sérgio não está aí hoje. Hoje sereis apenas eu. Espero que não fiquemos um tempo muito entediante. Entediante ou entedioso? Você que é o nosso professor. O princípio magistral, o princípio mestre, né, nesse estudo, ele é: o serviço é a base de todo ministério ou organização bem-sucedido. O serviço é a base de todo ministério ou organização bem-sucedido, beleza? Eu quero entender com vocês qual é a relação entre qual é o valor, onde está o valor em alguma coisa, e o serviço. Vocês conseguem de antemão, só para a gente começar e a gente aí entrar na palavra de hoje aqui, no estudo. Qual é a relação? Por que ele está falando onde está o valor e depois ele simplesmente diz que o princípio magistral é: o serviço é a base de todo ministério bem-sucedido? Onde está o valor e por que o serviço é a base de todo ministério, toda organização bem-sucedida? A verdade é que a gente, como cristão, a gente tem que se destacar por fornecer para as pessoas, o maior valor possível. O maior valor possível. Então, eu queria já, nesse sentido, perguntar para vocês: qual é a diferença entre preço e valor? Ou não há diferença? A diferença entre preço e valor é que, primeiro, o Zé falou ali, preço é uma coisa que se quantifica. A gente sabe ali, preço é o quanto você vai gastar para alguma coisa. Ou seja, poxa, eu estou pagando aqui, sei lá, quero comprar uma bolsa. As mulheres aí, quero comprar uma bolsa. E aí a bolsa está R$1.000. R$1.000 é o preço, né? E o que pode entrar nesse preço para quantificar esse valor? É algo que você consegue, palpável. É palpável, o preço é palpável. Você sabe o quanto você vai pagar nele. O que isso pode interferir no preço? Primeiro, a demanda, das pessoas, quantas as pessoas querem pagar para aquele preço. O custo. O Nexon tem lá, poxa, gasta R$300 para fazer um sofá e ele vende por R$1.000. O custo. Você tem a margem de lucro, do empresário, tem que ter uma margem de lucro. O que mais entra no cálculo do preço? Preço dos concorrentes pode? Influencia? Preço dos concorrentes, a mão de obra. Agora, é interessante, que o valor, ele nem sempre é o mesmo para as pessoas, para diferentes tipos de pessoas. Por exemplo, o Zé é um homem. Para ele pagaria R$300 para comprar uma camisa do Botafogo. A André, eu acho que não compraria esse valor. Não pagaria jamais R$300 para comprar uma camisa do Botafogo. Agora, a André talvez, pagaria R$20.000 para comprar uma bolsa da Prada. O Zé não pagaria nem R$100 para comprar uma bolsa da Prada. Qual é a diferença nesse todo? É o valor. É o valor que uma pessoa dá para alguma coisa. E o valor, não é uma coisa palpável, não é uma coisa quantificada. É difícil você quantificar o valor. Mas o valor ele é definido por necessidade e atributos. Essas são as características do valor, ou seja, qualidade. Poxa, eu gosto de comprar uma camisa na Renner e eu posso comprar uma camisa na Renner por R$50 e eu posso comprar uma camisa na Osklen por R$400. A gente que alega, prefere pagar na Osklen simplesmente porque é um produto de uma qualidade melhor. Ele colocou mais bens melhores ali e tudo. Agora,
isso é de cada um, né? É de cada pessoa. Necessidade. A necessidade também é uma questão muito pessoal. Eu posso dar necessidade por uma camisa de futebol, André pode dar necessidade por uma bolsa. E atributos é o que ele tem, né, disponível. Ou seja, um celular ele tem diversos atributos. Pessoas que dão valor para os 1001 atributos dele e outras pessoas que só querem celular para ligar. Beleza? Isso é a diferença de valor e de preço aos olhos do mundo. Eu quero que vocês me falem, aos olhos de Deus, qual é, vocês que escutaram esse nosso áudio, qual é a principal característica entre preço e valor que determina o que a gente está falando aqui? Esse aqui é o atributo, é a característica mais importante, porque o que a gente vai falar aqui é sobre valor. E vai ter gente que vai querer algum produto, vai querer, vai dar valor a alguma coisa que nem sempre vai ser boa para ela, necessária para ela. E essa vai ser a nossa discussão hoje aqui, né? A relação, o que Deus quer te dar, né? Um pai, ele nunca vai dar uma coisa para um filho que é ruim para ele, nunca. Ele vai sempre dar uma coisa que de fato seja bom para ele. Você, às vezes, tem um aniversário de um amigo seu e você sabe que ele fuma muito. Por mais que você saiba que ele vai gostar muito de receber um cigarro, você vai dar um cigarro para ele? Não. Mas o mercado, ele faz isso. O mercado, ele bombardeia com mídia, com propaganda, todo momento, fazendo com que a pessoa, mesmo se ela ter necessidade, mesmo ela sem aquela pessoa ter, né, precisar daquilo, o mercado faz com que aquela pessoa vá lá e compra, e tenta vender ela e tenta atrair de todas as maneiras possíveis. Agora, o negócio de Deus, ele não é pensado para o que a pessoa está querendo para ela, mas o que Deus quer para aquela pessoa. Consegue entender a diferença de panorama aqui? Então tá, então vamos começar aqui. Isso aqui foi só um briefing para a gente começar lá. Pode passar o primeiro, Tiagão? Então vamos lá. Diz aí que os nossos objetivos hoje é mostrar que a gente serve a Deus ao cuidar das necessidades das pessoas da maneira de Deus, né? Ou seja, como o amor de Deus ele é revelado através da capacitação das pessoas para que vivam plenamente suas vidas dentro da vontade de Deus. Deus ele abençoa as pessoas e organizações que operam através do seu princípio de amor. E um outro objetivo é tratar os conceitos da noção de valor, ou seja, definir algumas das coisas que Deus valoriza, tratar a relatividade do valor e discutir a verdade de que as pessoas e organizações bem-sucedidas estão preocupadas em levar o valor verdadeiro a todos que eles têm contrato. Essa tradução aqui quem fez foi a Saraí. Então às vezes pode ter algum errinho aí, tá, gente? O Sérgio passou para a Saraí, eu estou usando o slide do Sérgio. Tiagão, vamos passar para o próximo? Então, engano mundano, gente. A gente é informado falsamente que o serviço pode ser um meio importante para atingir as metas pessoais, as metas de cada um. Além disso, em termos de valor é a beleza nos olhos de quem vê. Se as pessoas querem, venda o que elas querem. Isso aqui a gente conversou aqui, né? É isso que o mercado faz. Esse é o capitalismo no sentido 100% da palavra. Então, se não tem demanda para uma coisa, eu vou criar demanda para aquilo. Eu vou inventar uma demanda para aquilo que eu preciso faturar, eu preciso lucrar, eu preciso gerar dinheiro. Mas será que isso é da vontade de Deus? Será que isso vai trazer prosperidade de longo prazo, Nelson? Certamente não. Pode sim trazer uma prosperidade ali, né? Um sucesso, uma lucratividade, uma rentabilidade em pouco tempo,
mas certamente não é algo que vai ser sustentável, não é algo que vai ser duradouro. Por quê? Porque não está dentro da vontade de Deus. Então, a verdade é que o serviço interno para funcionários e investidores e o serviço externo para clientes e parceiros de negócios determina o valor da empresa. A gente deve servir os outros de acordo com os padrões de Deus e por motivos corretos. E aí, o Tiago pode falar, já está passando, o próximo slide. A gente começa, quem verdadeiramente serve, lidera. E eu queria entender com vocês essa frase. Por que quem que serve de verdade, lidera? Quem pode falar? Passa o microfone aí. É uma causa e consequência, né? Quando a gente está servindo, entendendo dentro desse capítulo, a gente serve procurando encontrar o valor das outras pessoas e dar a elas, desenvolver essas pessoas, capacitar essas pessoas para que elas, elas tenham a plenitude, né? E aí, dessa forma, a pessoa ela já automaticamente está liderando através do exemplo, sim, e da capacitação. Então, a regra de ouro que a gente tem aí é Mateus 7,12. A gente já está careca de saber qual é a regra de ouro. Qual é a regra de ouro? Fazer com os outros aquilo que a gente quer que seja feita conosco. Diz lá Mateus 7,12: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei dos profetas. Então, está lá escrito, a regra de ouro é ouro. Fazer aos outros significa tratá-lo de acordo com o que eles querem. Isso é uma quebra de paradigma nosso. Porque o que a gente está acostumado a fazer, a pensar, o próprio Cabo Daciolo fala pra caramba isso lá no debate, né? Eu já ouvi ele falando isso. Não, a gente tem que fazer as coisas como os outros, a gente tem que fazer as coisas como a gente gostaria de fazer, que fizessem conosco, né? O Cabo Daciolo falou umas 3 vezes lá no debate. E isso de fato é uma regra de ouro, mas não dessa forma. A gente tem que fazer com as outras pessoas da maneira como a gente gostaria que Deus fizesse conosco, com os padrões de Deus, porque nem sempre a vontade da outra pessoa é boa, nem sempre o desejo daquela outra pessoa é bom. Deus sabe o que é melhor pra gente. Amém, Pai? Deus sabe o que é melhor pra gente. Então, poxa, tudo bem, aquela pessoa ela quer, tá nervosa, chegou sexta-feira, quer tomar um uísque dela, e aí você vai chegar lá, foi convidado para ir para casa, você vai levar um uísque porque ela quer? Não! Porque Deus jamais ia dar um livro e chegar lá dando um uísque para ela. Deus não quer fazer isso. Então você tem que pensar, puxa, a pessoa, mas ele estava esperando você chegar aqui e me dar um uísque. Ela pode ficar chateada contigo, mas o verdadeiro amor é aquele que diz não para diversas coisas que são ruins para ela. Eu ministro, né, fora meu trabalho na Receita, eu faço também trabalho de consultoria, coaching, né, mentoria, e uma das minhas coaches, ela estava com o seguinte problema: ela não sabia dizer não para as pessoas, não sabia dizer não. Então, ela se atrasava nas atribuições, nas responsabilidades dela, porque ela tinha que fazer outras coisas para as outras pessoas. Ela não conseguia entregar porque outras pessoas entregar o trabalho, porque outras pessoas do trabalho dela pediam ajuda para ela e ela acabava se enrolando e não conseguia entregar a tempo. Enfim, ela não sabia dizer não para as pessoas. E aí eu comecei a entender junto com ela o porquê que ela não consegue dizer não, e mostrar para ela. Ali eu comecei a mostrar para ela que dizer sim, né? Ou melhor, dizer não para essas pessoas que ela tem dificuldade de dizer, a maior parte das vezes está ajudando essas pessoas, como a mãe e o pai, né? Muitas vezes a mãe e o pai querem proteger os seus filhos e deixam
os seus filhos, privam os seus filhos de aprender também a cair, ele quer cair, ele quer cair, ele quer cair, você não. E aí, por isso, eles deixam de aprender, eles deixam de crescer, porque a gente tenta proteger de todos os problemas e ele deixa de viver e deixa de aprender a crescer. Não é verdade isso? Não é verdade? Então, meu filho, eu não quero que você trabalhe, eu só quero que você trabalhe quando você, for formado, mestrado, doutorado. E aí você cria, impede o seu filho de passar por problemas que são importantes para amadurecimento, são importantes para forjar caráter. Então eu falei para ela assim, olha só, o medo você diz não porque você tem muitas vezes medo de rejeição das pessoas. Você tem medo que as pessoas te rejeitem. Então, você muitas vezes fala, tudo bem, eu faço isso. A pessoa está lá, toda hora te pede aquela coisa, está impedindo o crescimento daquela pessoa, está impedindo, mas ela continua, dando o braço. Não, muitas vezes por quê? Porque tem medo de rejeição. Elas impedem, dizendo não, por exemplo, eu falei para minha culti, impede o crescimento, elas impedem, eu coloquei aqui, assim, muitas pessoas, elas desistem de fazer o que elas precisam para ajudar os outros, então as pessoas, elas precisam enfrentar dificuldades para que elas cresçam, então, deixa elas passarem um perrenguezinho, porque elas vão se desenvolver, então, a vontade de Deus dá um livre-arbítrio para a gente. Se a pessoa está batendo, tá bom, então vai lá, erra aí, você tem o livre-arbítrio. Mas é claro, devemos ensinar nossos filhos e a gente sabe que no final eles nunca vão se esquecer do caminho que você colocou, os caminhos de Deus. Agora, faz parte também aprender a errar, faz parte do desenvolvimento. Então diz lá, se você realmente ama alguém, você dará a ele o melhor de sua capacidade, e o que as Escrituras e o Espírito Santo dizem que eles precisam é mais do que o que eles dizem que precisam. Você consegue entender o caráter e entender a pessoa pela forma como ela reage aos seus erros. Se é uma pessoa extremamente explosiva, que não consegui, certamente é um sinal de que você não tem que contratar ela, que ela não é pronta para você. É claro que a gente tem essa missão de capacitar, de desenvolver, mas uma das grandes formas de medir o caráter de uma pessoa é entendendo como ela reage a situações, como ela reage a problemas, como ela reage a desafios. Hoje, para você entrar numa empresa, as entrevistas, muitas são voltadas nesse sentido, porque quer entender como é que é o caráter dessa pessoa. O que ela é o quê? De ânimo dobre? Surgiu a primeira dificuldadezinha, já desistiu? Ela não, ela errou, mas ela se levantou e ela vai atrás do seu objetivo. Tiago 1, fala que você não recebeu. Diz lá, você não recebeu porque você pediu mal. Então, nesse sentido, a gente tem que entender o que Deus quer para a pessoa e não o que ela quer para a gente. A gente está aqui, vem sobre nós, como é que é? Vem Espírito Santo, desce com fogo, desce. Enfim, a gente fica pedindo para Deus vir, para Deus vir, para Deus vir, a gente está pedindo errado, Deus já está aqui. Deus já está aqui, e a gente, Deus não me respondeu, Deus não falou comigo. Por que será? Porque a gente está pedindo errado, porque Deus já te deu. A gente tem que entender também no nosso tempo devocional que a gente precisa pedir o certo. A gente tem que aprender a pedir também. Porque às vezes a gente está orando bastante tempo, Deus não respondeu ainda, e a gente culpa Deus porque Ele não respondeu. Mas muitas vezes Ele já deu essa resposta para a gente, e a gente não percebeu isso ainda. Não necessariamente a gente dá às pessoas o que elas querem, mas a gente precisa dar para as pessoas o que Deus quer.
para elas. Próximo slide lá, Tiagão, por favor. Então, características da liderança servidora. Primeiro, ela não é egoísta e motivada pela noção maquiavélica de inclinar-se para liderar. Serve para capturar aqueles que são servidos. O que vocês entendem dessa situação? Por que isso é um atributo de uma liderança bem-sucedida? Aqui na igreja, a gente tem a cultura de jamais nomear uma pessoa presbítero, ou diácono, ou líder, ou qualquer outra coisa. A gente nunca nomeia essa pessoa, mas a gente reconhece essa pessoa como presbítero, como líder, como diácono. Pelo quê? Pelo serviço que ela já tem prestado. Por isso que quem serve automaticamente é um líder. É pelo serviço que é reconhecido um cargo ou uma situação. Então, ao longo do tempo, um presbítero ele vai vendo aquela pessoa e ele vai acompanhando e vai discipulando e vai vendo onde está o coração do serviço daquela pessoa. Será que o coração do serviço dela está em chegar a uma posição de liderança para controlar, para chegar no poder, ou é simplesmente para abençoar de fato? Ele está se doando porque diz a palavra de Deus que a gente precisa morrer para nós mesmos. Então, a característica da liderança servidora, ela não é egoísta. Ela não pensa simplesmente nela, ela serve porque ela pretende crescer, fazer crescer outra pessoa, ela pretende fazer capacitar outra pessoa, ela pretende desenvolver aquela outra pessoa. Esse é o perfil do verdadeiro líder. E eu te pergunto, você como empresário, você como mãe, você como dono de casa, você tem procurado servir com o objetivo de ser alguém que esteja acima, e simplesmente mandando, ou de fato você tem o objetivo de desenvolver qualidades nas outras pessoas, nos seus liderados? A gente não pode focar em performance. O serviço ele jamais pode ser egoísta. O ponto 2 lá, ele não promove o desrespeito à autoridade ou à função executiva de tomada de decisão, promovendo a democracia pura. O reino de Deus, ele não é a democracia. E aí, nesse tempo que a gente fala tanto, está falando tanto em democracia, o que vocês acham desse ponto aí? Ele não promove o desrespeito à autoridade ou à função executiva. Agora, a gente não pode ter a pretensão de chegar hoje em dia e falar assim: não, agora é teocracia. A gente precisa de fato estar espalhando transformação para que de fato, a gente seja maduro, capaz para simplesmente falar: não, os nossos líderes, eles vão ser autoridades eleitas por Deus. E aí que está, o papel da igreja deveria ser muito maior do que ele é hoje. Lembra das 5 formas de governo? Vocês lembram? Lembra, pai? Qual era? Uma é o governo civil, outra é o autogoverno, outra é a igreja, outra é a família e o outro é o Estado. O governo civil tira o comercial, o Estado é o governo civil. Então são 5 áreas. Se essas 5 áreas estiverem defasadas, uma for
Essas 5 áreas elas têm que estar equilibradas em poder e em força, né? Porque senão alguma coisa não vai estar 100% boa. Então, a igreja, hoje em dia, ela está completamente desvalorizada e ela não está exercendo seu papel. A igreja tem que ser a voz profética dessa nação. E não é, gente. Tem que ser mesmo. E não é. A igreja tinha que ser mais unida, a igreja tinha que atuar de forma intencional. Mas não, a gente vive, né? A igreja hoje é um lugar onde, infelizmente, muitos trabalham de forma oportunista e outros que não trabalham estão focados realmente na salvação, focados não nesse mundo. E a gente precisa atuar com uma voz profética. A gente não tem atuado. Vamos lá. A liderança servidora, ela maximiza o conceito de autogoverno, ela promove o conceito de ser dono ou investimento ou contribuição grupal. Ela valoriza a santidade e o estilo de vida. Então, gente, um líder genuíno, ele não é alguém que serve para tomar o controle do poder, né? Mas ele é alguém que honra aquele governo, a autoridade que está lá, e capacita as pessoas para que elas possam se governar cada vez mais. Hoje o que a gente vê é uma coisa completamente diferente. A gente vê um Estado grande dizendo: olha só, eu sou o teu Deus, e se você errou, tudo bem, você não conseguiu se autogovernar, não tem problema, eu vou te dar aqui uma bolsa família, eu vou te dar aqui uma bolsa escola, eu vou te dar aqui uma bolsa presidiária, eu vou te dar aqui um auxílio dependente químico, eu vou te dar tudo relacionado aos problemas, frutos de pecado. Mas o Estado fala assim: não tem problema, vem aqui, ó, eu sou o teu Deus, eu consigo sustentar aqui, e impede que as pessoas vivam o autogoverno. Pode passar, Tiagão. A liderança, ela é concebida por Deus para mostrar o caminho, ou seja, a maneira de viver, pensar e agir em nossas famílias, igrejas e todas as organizações onde influenciamos ou participamos. Líderes de empresa não devem ser líderes porque tiveram êxito em fazer algo ou alcançar um objetivo. Eles devem ser líderes por demonstrarem uma nova forma de criar mais valor para mais pessoas de uma forma mais eficiente. Nesse sentido, Tiagão, você pode distribuir para eles algumas folhas? Por favor? Pode deixar aí. Eu queria fazer com vocês um teste bem rapidinho sobre liderança servidora. Queria que vocês colocassem no papel o que eu for falando e vocês marcassem aí de acordo com o que eu for falando, tá, gente? Vocês vão marcar o questionário. São 10 perguntas. 10 perguntas, tá? Cada pergunta que eu for fazendo, vocês marcam ele no seguinte nível: 4. Você vai marcar 4 quando você responder sempre, tá? Então eu vou falar uma pergunta e você vai falar: não, eu sempre faço isso, eu sempre aplico isso. 4. 3, algumas vezes eu aplico isso. 2, raramente, quase nunca aplico isso. E 1, jamais, eu nunca aplico isso de maneira, nunca, jamais. Tá bom? Pegou? Fácil, né? Quem tem dúvida? Então vamos lá. 1. Sinto prazer ao lidar com meus liderados e perceber que posso ajudá-los de alguma forma a atingir seus objetivos. 1. Sinto prazer ao lidar com meus liderados e perceber que posso ajudá-los de alguma forma a atingir seus objetivos. 4. Sempre. 3. Às vezes. 2. Quase nunca. 1. Jamais. 2.
Conheço o perfil de cada liderado com o qual trabalho e busco sempre identificar suas necessidades e expectativas. 2. Conheço o perfil de cada liderado com o qual trabalho e busco sempre identificar suas necessidades e expectativas. 3. Faço todo o esforço para corresponder às expectativas dos meus liderados, assumindo a responsabilidade por tudo que posso resolver e ou encaminhando adequadamente quando o assunto sai da minha alçada. 3. Faço todo o esforço para corresponder às expectativas dos meus liderados, assumindo a responsabilidade por tudo que posso resolver e ou encaminhando adequadamente quando o assunto sai da minha alçada. 4. Sei ouvir meu liderado, mesmo quando este está fazendo uma reclamação, demonstro atenção pelo que ele está dizendo. 4. Sei ouvir meu liderado, mesmo quando este está fazendo uma reclamação, demonstro atenção pelo que ele está dizendo. 5. Sou empático. Demonstro compreender seus sentimentos e o meu interesse em resolver seu problema. 5. Sou empático. Demonstro compreender seus sentimentos e o meu interesse em resolver seu problema. Não é antipático, não, é empático. Tenho empatia. 6. Expresso-me claramente de uma forma objetiva. Uso uma linguagem adequada e profissional, respeitando pelo tom de voz e com palavras. 6. Expresso-me claramente e de forma objetiva. Uso uma linguagem adequada e profissional, respeitando pelo tom de voz e com palavras. 7. Sou assertivo, assumo firmemente minhas posições, sem desconsiderar os direitos e o ponto de vista do liderado. 7. Sou assertivo, assumo firmemente minhas posições, sem desconsiderar os direitos e o ponto de vista do liderado. 8. Tenho bom autocontrole, consigo conter minha ansiedade, estresse e sentimentos negativos, tomando decisões e agindo de forma equilibrada e profissional. 8. Tenho bom autocontrole, consigo conter minha ansiedade, estresse e sentimentos negativos, tomando decisões e agindo de forma equilibrada e profissional. 9. Tenho pelo menos uma pessoa da equipe na qual dedico mais tempo preparando-a para a minha sucessão. 9. Tenho pelo menos uma pessoa da equipe no qual me dedico mais tempo preparando-a para a minha sucessão. 10. Tenho uma atitude receptiva, através do olhar, do sorriso e dos gestos, demonstro ao liderado meu interesse em atendê-lo bem. 10. Tenho uma atitude receptiva, através do olhar, do sorriso e dos gestos, demonstro ao liderado meu interesse em atendê-lo bem. Agora eu quero que vocês somem todos esses valores, por favor. Então tá, entre 30 e 40, sua habilidade para atender os liderados é bem desenvolvida. Você deve ter facilidade para desempenhar suas funções e para se relacionar com os outros de forma bem adequada e produtiva. Provavelmente deve ser reconhecido como alguém extremamente profissional e que gosta do que faz. De qualquer maneira, seja humilde para admitir eventuais falhas e dificuldades, buscando a sua própria superação e sendo melhor a cada dia. Esse então é o resultado. Parabéns pela sinceridade. Mas é isso, a liderança nada mais é do que mostrar o caminho pelo qual a gente tem que viver, a gente tem que pensar e a gente tem que agir. Esse é o objetivo de Deus para nós que exercemos liderança, e a gente exerce liderança em todas as áreas da nossa vida, né? A verdade é que o verdadeiro serviço e valor de qualquer empresa é expresso pelo grau que seus produtos e serviços incorporam os propósitos de Deus para as pessoas. Isso aqui é muito legal, né?
Muito legal, né? Qual é a ética e a qualidade dos produtos, né? Então, o que a gente já comentou isso, né? Então, se o que o mundo faz, né? Essas pessoas, principalmente os marqueteiros aí fazem, elas, cara, o pessoal quer, dá para elas o que elas querem, dá para elas o que elas querem. Mas será que Deus pensa assim? Deus não pensa assim. A vontade de Deus não é essa. Então a gente não pode, a gente tem que se autoavaliar, avaliar o nosso negócio, avaliar a nossa situação, o nosso trabalho e ver, poxa, será que Deus quer isso para mim? Mas a verdade é que é isso, gente. O valor do serviço interno e externo é o que determina o preço das empresas. É o quanto que a gente passa de valor. Quem aqui? Alguém que opera em bolsa de valores? Ninguém? Ninguém opera em bolsa. Mas a bolsa de valores, ela é muito estimulada a seus preços, né, pela especulação. Então não é simplesmente um fundamento que está lá, que eles estão vendo uma boa gestão, uma boa tratamento com os acionistas, com os empregados. Não, é simplesmente especulação. Hoje a bolsa ela está fluindo basicamente por especulação de eleição. A gente está vivendo um momento conturbado. Então, poxa, Central PT, bolsa cai pra caceta e dólar dispara para cima. Se Bolsonaro ganhar, aí já o mercado já recebe o Bolsonaro de uma forma bem melhor, né? Tem um viés liberal na sua economia, que é mais propenso para o mercado, para as empresas de empreendedorismo. Então o mercado sobe, a bolsa de valores, mas é tudo meramente especulativo, não tem fundamento. É claro, estudiosos de fundamento, mas o que gera, né, a oscilação de bolsa de valores é muito a especulação, né? Não simplesmente o serviço que ele está prestando, a qualidade da gestão. Não, você vê, um grande exemplo é aquela OGX. Já ouviram falar da OGX, né? Empresa de Ike Batista. Empresa do Ike, ela chegou a ter um valor que chegou perto de um quarto, ou melhor, de um terço da Petrobras. Petrobras gigantesca, era uma empresa que nem produzia, não tinha extraído uma gota de óleo, ela já estava valendo um terço da Petrobras. Por quê? Porque chegava lá o Ike, que é um marqueteiro, né, de mão cheia, e começava a vender empresa. Não, poxa, e era um cara já de sucesso, o pessoal acreditava nele. Ia lá comprando ação que eu cheguei a comprar essa ação quando teve o IPO dela, e foi com muita sorte, porque eu comprei ela 19 no IPO quando ela foi lançada, e com R$23 ela chegou a 24, deu uma diminuída. Eu falei, vou vender, vou sair daqui porque essa empresa está muito esquisita. E poxa, ela chegou a virar pó. Virar pó é que a gente diz de mercado, vira zero. Praticamente o valor dela. Por quê? Porque ele inflava o balanço da empresa, colocava um monte de perspectiva que não existia, e a precificação da empresa não era nos serviços que ela produzia internamente e externamente. Não era nisso, não estava fundada nisso, e aconteceu ruína, né? A melhor avaliação de uma empresa é aquela em que se observa que aquela gestão está seguindo os princípios bíblicos, os princípios de Deus. Essa com certeza é o melhor tipo de gestão, né? A melhor avaliação que a gente pode fazer de uma empresa no longo prazo. Agora, se você for entrar numa bolsa de valores simplesmente pensando isso, muito provavelmente você vai se escafundar, né? Porque a precificação da bolsa de valores ela é muito volátil e ela é toda baseada e fundada em especulação, né? Mas se você quiser, por exemplo, estou com dinheiro forte, quero investir numa empresa, invista naquela que procura, né, seguir os desígnios bíblicos, né? Ou então, eu quero criar uma empresa, reproduza nessa empresa os princípios bíblicos. Pode passar o próximo, Tiagão. Diz lá, os cristãos devem valorizar e promover o que Deus valoriza e promove, e não o que Mamon valoriza. Mamon é basicamente o detentor, né, do mundo já de maligno, do sistema maligno financeiro, né, e é uma grande potestade que está sobre o mundo, né?
Então, por exemplo, eu senti muito forte, né, a influência de Mamon quando eu morei lá em São Paulo. As pessoas, elas não só se preocupavam com dinheiro, é impressionante, era onde você trabalha e o que você faz. Elas não queriam saber mais nada, era basicamente isso. E se você fosse um Zé Ninguém, você seria tratado como um Zé Ninguém. O Zé Ninguém a nível profissional, você seria tratado como um Zé Ninguém. Por quê? Lá é uma competição gigantesca nessa questão. Então, um tem que ganhar mais que o outro, que o vizinho, porque, poxa, né, ele precisa se autopromover, ele precisa se autorrealizar. O que é isso? Mamon. Potestade muito forte nesse sentido, que é também no mercado financeiro, né? Então, é esse espírito que nos faz ansiosos sobre nossos bens materiais e nos impulsiona com um espírito de nunca é o suficiente. Putz, isso aí acontece toda hora, né? Meu pai outro dia deu você outro dia deu um testemunho, né, que fez 5 empresas e para você aquilo não era suficiente, você queria chegar mais e aí você começou a se alavancar, prejuízo, o que é isso? Ganância, né? Às vezes a gente erra, né? Você tinha falado que você errou nesse sentido, né? Então por isso que eu estou falando, né? Porque você já tinha falado antes, mas ganância, e você fica naquela ansiedade de, puxa, não está o bastante, eu preciso de mais. Quem coloca isso na gente não é o Espírito Santo, é Mamon, né? O Satanás, né? Se você conseguir comprar isso ou aquilo, a gente às vezes acha que a gente vai se livrar da ansiedade. Por exemplo, a mulherada, né? Isso aí a gente ouve bastante, né? Poxa, eu estou com a cabeça quente, eu preciso ir no shopping comprar umas roupinhas para ficar bem. Eu não sei se vocês são assim, eu acho que não, mas eu conheço gente que é assim. Eu conheço uma mulherada que é assim, e ela precisa ir no shopping para ficar tranquila, para ficar calma, e é tudo um contentamento passageiro, muito passageiro. Quando chega em casa, provou a roupa, depois já não está mais feliz, já volta os pensamentos ruins, já volta a ansiedade. Ou seja, só a palavra de Deus, só o Espírito Santo de Deus promove na gente, né, um alívio duradouro. Cristãos, eles devem abandonar os negócios. O Tiagão vai passar lá. E é importante isso aqui, gente, a gente fazer essa pergunta pra gente, né? Essa autoavaliação pra gente. Os cristãos, eles devem abandonar negócios, investimentos ou serviços que servem à vaidade, o materialismo, a ganância, o modismo ou a impureza. Deus, ele não abençoa ou apoia empresas que estimulem a natureza caída do homem. Deus, ele continua a julgar a ganância, materialismo, relatórios financeiros desonestos e nossa exportação do pecado ao redor do mundo. É um bom momento para se conectar com as pessoas, produtos e serviços honestos antes de começar a inundação. Queria que vocês pudessem falar, cada um aí, alguma prática que vocês já aplicaram na empresa de vocês, que depois você viu, ou pode ser atual, que você acha que precisa melhorar nesse sentido, né? Alguma prática que você viu no mercado de trabalho que estava indo nesse caminhar, né? nessa direção de vaidade, de ganância, e aí depois você, poxa, ou você, né, caiu, ou você conseguiu consertar a tempo. Quem está com o microfone aí podia exemplificar para a gente? Tem um seminário, né, que eu participei até, que são empresários cristãos, e um dos objetivos é esse: fazer negócio entre si, né? Fazer negócio entre os próprios cristãos, para que né, cresça, né? A gente estimulando essa troca entre a comunidade é muito importante. Eu estava vendo uma série chamada Brasil Paralelo, e aí eles estavam contando, né, o porquê. Eu achei muito interessante, porquê que, poxa, você tinha lá, né, lá em mil e pouco, a época da Idade Medieval lá, 1000 e pouco, você tinha uma sociedade tão desenvolvida na Europa, e quando eles chegaram aqui nas terras americanas, poxa, tinham os índios completamente selvagens, né?
eles não se comunicavam entre as tribos, né? E aí ele estava falando que esse povo ficou muito tempo isolado, né? E eles não tiveram a capacidade, né, ou a oportunidade, como teve, né, os povos da Europa, de estarem perto, trocando seus talentos, trocando seus conhecimentos, um somando com o outro. E aí, né, é aquela coisa, né? Você já nasce, né, de um certo nível, né? Você não precisa mais galgar tudo aquilo que o seu pai galgou, né? Então, era conhecimento em cima de conhecimento que chegou e fez, né? Possibilitou com que Portugal, Espanha, Inglaterra pudessem, de fato, colonizar os índios que estavam aqui, né? Eu achei muito interessante isso. Mas é isso aí. 2. Lembrar de deixar restolho para os necessitados. Restolho são sobras, né? Então, uma das coisas que o Denis propõe aqui é a gente, vai produzir uma lavoura, deixa uma parte, né, para que os pobres eles possam chegar lá e eles possam colher o seu próprio alimento. Não é entregar de mão beijada, né, mas fazer com que, assim como o dízimo, né, 10% você dá para o Senhor, então mais 10% você dá para o pobre também, né? Você deixa de colher e aí eles vão lá e eles colhem e pegam o seu próprio sustento e tudo, mas é claro, incentivando, né, que eles possam trabalhar também para colher aquilo ali, né? Então eu vejo no meu setor também, eu faço distribuição de mercadorias, ou melhor, eu autorizo distribuição de mercadorias, empresas de farmacêuticas, de bebidas que passaram a validade dos produtos. Os produtos estão super bons, mas por questão de órgãos fiscalizadores, né, impedem que esses produtos eles possam ser comercializados, né? Então toneladas e mais toneladas que são destruídos, né? E esses, tanta gente passando fome, são alimentos perecíveis que são destruídos, né? Mas não há um pensamento macro, né, de distribuição desses produtos, né? Mas justamente para que as pessoas elas peguem um abate, né, no imposto, é autorizado, enfim. 3. Discipulado e aprendizado para a qualificação de pessoas como parte de sua formação acadêmica. Isso é muito importante, né? Lá atrás a gente via, né, o sistema lá dos judeus, ele justamente era assim, né? Assim foi com Jacó, né? Então trabalhou para uma outra pessoa, vendeu seu serviço por 7 anos, né? E em troca de um discipulado. Então ele ficava lá 7 anos trabalhando e aprendendo aquele senhor dele, né? É diferente de um serviço de escravidão, que o pessoal vinha para cá e, vivia a vida inteira fadada naquela questão. Então o verdadeiro serviço e o valor de qualquer empresa ele é expresso pelo grau que seus produtos e serviços incorporam os propósitos de Deus para as pessoas, né? Ou seja, não é apenas dar para as pessoas o que elas querem, porque isso é puro capitalismo, né? Onde a motivação é lucrar, mas a gente entregar, né, como valor, né, os serviços incorporados, né, pelo que Deus quer e pelo que Deus fala, isso é economia bíblica. Deu para entender bem? Fechou bem essa situação ou não? Ou tem alguma dúvida, gente? Isso são propostas de uma economia que seria aos princípios de Deus. E uma das coisas que eu gostaria da gente fazer, hoje não vai dar tempo, eu nem tinha programado para fazer isso hoje, mas eu tenho recebido diversos pedidos de pessoas para que possamos ser, né, eu tenho conversado sobre pessoas da escola e as pessoas se maravilham, né, com a quantidade de profundidade, né, e de revelação que isso aqui a gente está passando e está vivendo, e as pessoas elas estão pedindo para que sejamos propositivos, ou seja, para que a gente consiga, né, entendendo tudo isso, né, entendendo a base, a gente consiga criar leis, criar propostas que sejam levadas também lá para frente, né, lá pro alto, né, lá para Brasília, e que possa ser medidas, né, de aplicação no território brasileiro, né, medidas de acordo com a palavra de Deus. Então, assim, é uma das coisas que a gente vai fazer mais para o final do nosso curso. A
né? Já está acabando, mas a gente vai fazer, porque beleza, Deus deu para a gente toda a revelação, agora a gente precisa agir de forma intencional, né? Não só reter para a gente tudo que a gente está aprendido, mas pensar no nosso país como um todo, não só, né, nos nossos negócios, mas também no nosso país, na nossa área política. É uma coisa que, né, como a gente estava falando com o Zé, né, no próximo ano, a gente ainda está fechando como é que vai ser o objetivo, ou melhor, o cronograma da escola, para que a gente possa colocar, né, essas questões práticas também na escola. Vamos lá, Tiagão, pode passar lá. Decepções mundanas. Somos informados falsamente que o sucesso é medido pelo alcance de objetivos pessoais e a obtenção dos meios de fazer o que desejamos. A verdade é, sucesso... Isso aí está meio errado essa tradução. A verdade é, sucesso é abençoado quando nossas ações dão às pessoas o que Deus espera que elas recebam de nós. O sucesso real deve ser medido comparando com o plano e destino que Deus planejou para um indivíduo, família, igreja, negócio, nação e grupo de pessoas. Tá? Pode passar no próximo, Tiagão. Então, o sucesso da nossa vida ele vai ser determinado por que o Senhor está falando para a gente, qual é o nosso chamado, qual é o nosso DNA. Amém, Pai? Qual é o nosso DNA? O que Deus chamou a gente para fazer? Isso é o nosso sucesso. É isso. Vocês já pararam para saber qual é o teu destino? Pararam para perguntar para Deus exatamente qual é o seu destino? Qual é o teu chamado? Gente, isso é muito importante. É muito, mas muito, 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 muito importante. Talvez seja uma das coisas que eu gostaria de deixar mais claro aqui hoje. A necessidade que a gente tem de entender o que Deus está querendo que a gente faça nessa vida. Às vezes Deus tem um plano para a sua vida e você está caminhando em outra direção, achando que você está fazendo a coisa certa. Mas é importante ter tempo com Deus, perguntar para Deus, tá lá, e se ainda não viu, se não ouviu claramente de Deus, puxa, é se jogar no chão e gritar: Deus, eu preciso saber o teu plano, porque eu quero andar de uma forma intencional. Gente, isso não é brincadeira, isso é muito sério. A partir daí, a partir do momento que a gente descobrir o nosso chamado, descobrir onde a gente vai chegar, e eu estou falando de plano de 1 ano, de plano de 5 anos, de plano de 20 anos, a gente precisa saber onde é que a gente vai chegar, a gente precisa ter essa revelação de Deus. Porque a partir do momento que a gente sabe, a gente vai ler a palavra de Deus sobre essa perspectiva, a gente vai andar sabendo onde a gente vai chegar. A gente precisa ter clareza no que Deus quer pra gente. Isso é sucesso, a gente atingir o que Deus quer para a nossa vida, não simplesmente o que a gente acha que a gente quer. Às vezes a gente acha que a gente tem que ser um empresário, mas Deus às vezes quer te colocar, poxa, como, sei lá, um professor. Às vezes você acha que você quer ser um pastor, mas Deus não quer que você seja um pastor, que você seja de fato um político. Enfim, a gente precisa entender qual é o chamado de Deus para a nossa vida. A gente precisa ser intencional. A gente tem que entender que a nossa força, né, como filhos de Deus, a nossa identidade, se a gente, estiver cumprindo na direção do nosso destino, vai ser incrível e vamos dar muito mais frutos do que a gente daria se a gente seguisse um prisma diferente desse. Então, o sucesso está relacionado com o nosso serviço a Deus, e se nós verdadeiramente servirmos a Ele liberará a frutificação das nossas atribuições e destinos. Então, Deus criou um plano e um destino não só para os indivíduos, grupos de pessoas e nações inteiras. É fundamental descobrirmos o destino de Deus para as pessoas e organizações e seguir este DNA descoberto, mantendo este DNA como orientação sobre como devemos servi-los no cumprimento. Então, o sucesso, portanto, torna-se um termo relativo medido contra a pergunta: o que estava na mente de Deus para criar isso? Gente, então é uma coisa que vocês têm que buscar isso. Não deixe de buscar, não deixe de, no teu devocional, estar lá perguntando a Deus sobre isso, tá? Você acha que se você estiver fazendo o que Deus quer, vai dar alguma coisa errada? Não vai sempre dar tudo certo. Se Deus te chama para criar uma empresa, Ele vai te dar o trabalho.
Lembra? Deus paga aquilo que Ele encomenda. Então, se algumas coisas não estão dando certo, às vezes, poxa, será que você está indo direcionado no destino de Deus? Será que essa é a vontade de Deus para a sua vida mesmo? Para e pergunta, e ouve, tenha tempo para ouvir o que Deus está falando para a gente. Às vezes você é bom nessa coisa que você está fazendo hoje, mas às vezes não é a vontade de Deus, porque se fosse a vontade de Deus, você ia ser ótimo naquilo que você está fazendo, você ia ser mais do que bom, Deus ia te capacitar. Então vamos ser intencionais, irmãos, vamos ser intencionais. As coisas de Deus, elas não se tratam de maximizar os nossos lucros, mas ter uma ética de forma a que nossos preços abençoem pessoas também. Vamos lá, eu estou andando um pouquinho mais rápido, só para a gente fechar. Pode passar o próximo aí, Tiagão? Engano mundano. Então, as pessoas falam enganosamente que o resultado financeiro, né, ou seja, o lucro, é a coisa mais importante, mas isso aí eu acho que não tem muito a ver não, essa aplicação-chave, porque não tem uma coisa a ver com a outra. A verdade é, a teoria de valor e o de dar preço requer transparência, e que nos mantenhamos transparentes em exatamente o que nossos produtos e serviços são e no que eles servem a nossos clientes. Então, gente, é muito importante, já passando para o próximo slide, que a gente entenda o papel evangelístico daquilo que a gente está fazendo. Todas as nossas atitudes, elas têm um viés evangelístico. Se você tem uma empresa, você tem que procurar dar o seu máximo, produzir da melhor forma possível, porque aquilo que você está passando ali, através dos seus produtos, é evangelístico. A forma como você precifica o seu produto é evangelístico. A forma como você trata os seus funcionários é evangelístico, e aí eles vão tratar os seus clientes é evangelístico. A forma como você se comunica com os seus clientes é evangelístico. Por quê? Porque você não vai comunicar a eles uma coisa que eles não precisam. A forma como você produz os seus produtos é evangelístico. Se você tem uma qualidade muito boa, um preço bom, isso é evangelístico. Um preço justo, isso é evangelístico. Então a gente tem que entender essa questão, né, do valor, o quanto de valor a gente tem dado algumas situações, alguns produtos, o quanto de valor, o quanto que os nossos produtos eles carregam de valor. Pode passar o próximo, Tiagão. E aí às vezes a gente cai em algumas situações, algumas questões, né, que eu ia pedir rapidamente para vocês pensarem, não precisam falar. Enquanto eu vou lendo, vocês pensem nessa situação, tá? Então a gente está educando os membros da nossa organização nos valores que a gente busca ser e a gente tem vendido para os outros. Será que a gente tem educado os nossos funcionários nos valores que a gente entende como os valores de Deus, os valores bem-sucedidos? Será que a gente tem pesquisado os nossos consumidores para ver se eles estão percebendo os valores que nós queremos que eles vejam no que estamos provendo? Será que você está conseguindo comunicar para os nossos clientes, o valor que está por trás do teu produto? Isso é importante. Será que a gente tem conseguido demonstrar para os nossos clientes, para os seus clientes, o valor que está intrínseco nos seus produtos e no serviço que você está prestando para ele? E a nossa comunicação interna e externa? Ela tem claramente promovido os valores que a gente considera
Será que a gente tem construído de uma forma ampla e geral um modelo de negócio que nos pressiona para essa realidade? A verdade é que a gente só consegue vender alguma coisa que a gente já é. A gente só consegue vender transformação se a gente já é transformado. A gente só consegue passar a palavra de Deus, passar encontros com Deus se a gente já recebeu encontros com Deus. A gente só consegue passar amor para as outras pessoas se a gente tem amor. Ou seja, você só vai conseguir fazer com que os teus clientes eles entendam o que é valor se você tem passado esses valores também para os seus empregados. Por último, qual é a nossa causa? A gente tem que pensar nesse sentido. Qual é a nossa causa? O que a gente tem? Qual o conteúdo que a gente tem produzido? Qual é o valor que a gente quer gerar para os nossos clientes, ou para os nossos filhos, ou para os nossos irmãos da igreja? Isso tem que estar muito claro, gente. Isso é muito importante. Será que a nossa mensagem está sendo clara? A nossa comunicação? Será que os nossos recursos eles têm incorporado a ideia, os valores que a gente pretende passar junto desse produto? Será que a comunidade ela tem encarnado os nossos valores, incorporado? Se eles têm sentido, a lealdade junto com o consumidor, com o nosso cliente, com o nosso freguês, Não adianta, tem que inicialmente funcionar internamente para depois funcionar externamente. A verdade, gente, é que a gente precisa entender o que as pessoas querem e ao mesmo tempo entender o que Deus quer para essas pessoas. Qual o valor está nas nossas atitudes, quais valores estão sendo empregados nas nossas ações, no que a gente tem feito. Vocês têm perguntado a Deus sobre isso? Eu não pergunto. Qual o valor das nossas... Com que valor a gente tem feito? A gente tem praticado, a gente tem produzido, a gente tem trabalhado. Qual é o valor que a gente tem colocado nisso tudo?